Oi, gente, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais uma live. Hoje o tema é sobre o sono infantil, né? O que a gente pode aí fazer para melhorar o sono dos nossos filhos. Oi, Mari. Chegando, pessoal. Porque é tão importante, né? O sono, ele restaura nossas energias, é durante o sono que os nossos filhos assimilam os aprendizados, né? Colocam na memória, quando a gente tem o hormônio do crescimento. Então, e é pra gente poder dormir também bem, né? Quando a gente tá bem e os nossos filhos também tiveram uma boa noite de sono, a gente fica melhor durante o dia, né, para realizar nossas tarefas, os nossos filhos também ficam com um humor melhor e tudo flui mais tranquilamente. Oi, Leila. Oi, Bru. Vamos entrando. A Marielle daqui a pouco vai entrar aqui também. E aí, quando ela se convidar, eu aceito aqui para ela participar. Oi, Dayana. E eu já fiz uma live aqui com a Marielle, na época não dava para deixar salvas as lives ainda no IGTV, mas tá lá no meu YouTube que eu salvei e coloquei lá, então se você quiser dar uma assistida, olha lá. Eu tenho 2 destaques aqui sobre o sono também, com bastante informação, então hoje a gente vai trazer mais coisa ainda. Se vocês tiverem qualquer dúvida também, pode colocar aqui, que a gente vai responder. Oi, boa noite. E vamos ver que a Marielle me mandou uma mensagem agora. Eu não consigo ler. Bom, então eu vou começar falando um pouquinho até ela entrar. Bom, então vamos lá. Eu trouxe ela porque eu estou vivendo tudo de novo. Aí ela entrou. Tudo de novo com o Liam, né? Eu apliquei muitas coisas que eu estudei durante a gestação do Levi. Então, desde sempre o Levi dormiu super bem. Já na primeira semana dormia 6 horas à noite. Então, com ele foi tudo super tranquilo com relação ao sono, porque eu sempre fui muito regradinha, fazendo ritual à noite, né, acompanhando as sonecas. Foi tudo tranquilo. E agora com o Liam tá mais ou menos. Eu vou contar daqui a pouco o porquê. Vamos ver se a Marielle também pode me ajudar, assim como ela vai ajudar vocês também. E aí, Má, tudo bem? Obrigada Tudo por bem? aceitar o convite de estar aqui mais uma vez para ajudar nós, mamães. Se apresenta aqui pra gente. Certo. Obrigada a você pelo convite. Sempre bom a gente fazer live junto, que a gente tem bastante coisa em comum, né? Bom, É, eu sou a Marielle, então eu sou consultora do sono infantil, né? Então eu trabalho com desde as gestantes, né, para já ir preparando elas, né? Porque a gente muitas vezes, quando está gestante, a gente tem vários preparativos, mas a gente acredita que o sono vai ser uma coisa natural e tudo vai rolar. Mas desde a gestação já é possível você entender melhor sobre a fisiologia do sono, ambiente de sono, e aí já se prepara melhor para os primeiros dias do bebê em casa e assim, né, já conseguir ter uma previsibilidade de como vai ser, né? E aí de crianças, bebês e crianças de 0 a 6 anos. Então, meu papel é auxiliar os pais. Na verdade, a consultoria do sono é para a família, para os pais, né? Onde eles vão ter toda a informação e saber identificar os sinais dos filhos, né? De quando demonstra sono, o melhor momento para levar para dormir, o ambiente de sono. Então, tudo que engloba esse universo aí que é o sono da criança. Então, e tá. Má, você falou agora assim, né, que é até para gestantes irem se preparando e tal. E eu vejo que, na verdade, um dos maiores medos da gestante, eu nunca mais eu vou dormir, né? Quando a gente está grávida, todo mundo fala, se prepara para dormir muito agora, porque depois você não vai dormir nada. Já bota maior terrorismo, então, na verdade, eu acho que as mães já esperam que não vão dormir, Uhum. acham que isso é uma coisa normal, que é natural, que é da fase e tal. Então, acho que às vezes é por isso elas nem
procuram estudar sobre o assunto, a consultoria, porque ela acha que é assim normal e tal e tudo mais. Mas aí quando o bicho pega ali, que elas estão com aquela privação de sono, já começa a ficar estressada, ai, não aguento mais, não aguento mais, não aguento mais, aí que elas vão procurar. E eu vejo que tem algumas que não procuram, mesmo estando cansadas, porque elas falam que são meio contra, falam que é treinamento, porque existe, parece, um treinamento de bebês, Sim. né, que deixa até chorar e tudo mais. Eu acho que isso confunde um pouco, né? Uhum. Se você puder falar, acho que da diferença, né, do treinamento para o seu trabalho, Sim, acho que claro. já vai dar uma esclarecida também. Sim, é que no Brasil, essa profissão ela é bem nova, né? Tanto que eu atendo muitas mães de fora, de outros países. Aqui ainda existe essa confusão, esse receio, esse preconceito, né? Mas, na verdade, o que que é a consultoria do sono? É um direcionamento, né? O que que é treinamento? O que que as pessoas entendem por treinamento? Na maioria das vezes, eles relacionam a chegar lá e colocar a criança no quarto, sair e esperar ela aprender a dormir sozinha. E não é isso, né? Eu sempre falo que o aprender a dormir sozinho é a última consequência. Antes de tudo, a gente faz toda uma preparação, algo muito personalizado de entender. Primeiro, leva em conta, né, maturidade, a idade do bebê, da criança, a personalidade da criança. E aí, Uhum, depois de toda essa investigação de como que é o dia a dia da família, é feito um plano de sono. E aí a gente vai, aos pouquinhos, e mostrando novas formas de adormecer para essa criança que está acostumada a algumas formas que não têm beneficiado o sono, né? Por exemplo, alguns, né, como a uhum, gente, sempre as mães me mandam mensagem, ai, dorme no colo, eu coloco no berço, acorda, ou, né? Acorda tantas vezes de madrugada, mas aí tudo tem a ver com o modo como ela aprendeu a dormir. Então, os pais, uhum. né, É instintivamente que é vão uma coisa fazer. multifatorial, né? Não é um ponto Exatamente, específico. Tem que estar exatamente. tudo redondinho, ver onde que é que está falhando. Né? Sim, Olha só aqui, ó. A Josa já mandou, pergunta. Josária já mandou a dúvida dela, falando aí, a filha dela de 2 aninhos, ela tem dificuldade de fazer ele dormir no horário certo, né? Porque ele não tem muito horário. Então você já, na verdade, já sabe qual que é a dificuldade, que ele precisa de uma rotina, né? Você sabe qual é o horário dele dormir, mas ele não dorme naquele horário, porque tem dia que você segue esse horário, tem dia que não segue. Então, a falta de rotina confunde a criança, né? Então, será que dessa vez eu vou dormir mesmo? Será que eu consigo insistir, vou brincar mais um pouco? Porque é legal brincar, é divertido para eles. Claro, Então, claro. primeiro de tudo, tem que ter uma rotina para conseguir, né, dormir bem. Você quer mais já começar a falar outros pontos Eu que posso falar. precisa ter É, para ter um bom é, sono? Que aí depois eu aproveitando, passo por umas perguntinhas aqui. tá, aproveitando a dúvida dessa mãe, né? Então, assim, agora, nesse período que a gente tá, isso piorou muito, né? Isso é muito visível na escola, né? Na escola, muitos tiravam soneca, passavam boa parte do dia, gastavam energia, descansavam, então chegava em casa cansadinhos, a maioria até que dormia relativamente bem. Quando começou a pandemia, que acabou a escola, que os filhos estão o dia todo em casa e muitas vezes não saem para fazer um passeio ou não tem uma rotina como tinham, deu uma bagunçada. E aí, é exatamente o que você falou. Essa criança, ela, sem direcionamento, ela vai seguir o ritmo do adulto. Se o adulto for dormir 10, 11 da noite, eles vão acompanhar. Podem até estar cansadinhos, irritados, mas eles não vão dormir. Por quê? Porque eles não foram direcionados a isso. A partir de 2 anos, algo que Uhum, super funciona, que até é uma ferramenta da disciplina positiva, é o quadro de rotina, né? Com imagens de uhum. toda a rotina do dia. Isso tem que ser muito estabelecido um horário fixo de acordar. Não precisa ser general, mas mais ou menos um horário de acordar. Aí já coloca as figuras ali. O que que ele faz depois que ele acorda, né? Escova o dente, arruma a cama, vai tomar o café da manhã e faz ali a Uhum. sequência das figuras, porque daí você vai direcionando, vai mostrando para ele. Criança não vai entender o relógio, mas ela vai entender o É. ritmo, a sequência. Isso Essa que é a facilita diferença, que demais, algumas demais. pessoas não sabem, né? A diferença de ritmo e rotina. Rotina é o horário mesmo preciso, mas que pode variar de meia hora para mais, meia hora para menos.
E o ritmo é a sequência das Sim. atividades, que é o mais importante de tudo, né? Até quando a gente viaja, sai fora, tal, que já tá um ambiente novo, né? Atividades novas. Mas se você conseguir manter o que você faz, né? Tipo, principalmente à Sim. noite, né? O ritual, o banho, o pijama, ler um livrinho, de repente, uma massagem, sei lá, né? Já faz Eles diferença. entendem, faz total diferente. Eles entendem, né? Então, o que vai trazer essa segurança, essa previsibilidade para a criança é o ritmo que ela vai seguir, que o adulto vai direcionar, né? Então, ela se É. sente, ela sabe o que vai acontecer. Então, o quadro de rotina, ela sabe que depois do jantar, né, tem o banho, depois ela tem um momento ali de leitura, um Uhum. momento de brincadeira mais tranquila, e depois ela vai dormir. Então, assim, evita aquelas brigas, aquela luta, né? Ah, eu já falei 10 vezes, você não me escuta. Então, né? Porque tá legal ali, ela não foi preparada para sair dali, ela não sabe a sequência. Então, uma dica que super ajuda é isso, viu? Tenta fazer um É, quadro de inclusive, eu tô rotina. aqui na praia Eu e eu vi. sigo esse ritmo. O Levi tem o cochilo dele, né, na hora do almoço, porque senão não aguenta, né, o É, resto do dia. Ele até consegue exatamente. ficar acordado direto, mas aí vai chegando umas 5, 6 horas, né, o horário da bruxa, já tá o Sim. ó, É, daí ninguém aguenta. ninguém curte, né? Ninguém curte. Então, É. até nas viagens, nas férias, dá para seguir um ritmo, né? Como você falou, não precisa ser rígido. Ah, Uhum. eu tenho que fazer igual em casa no mesmo horário. Não. Tenta fazer o próximo do que você faz na tua casa, É. mas tendo essa Né, isso é flexibilidade. para ajudar a gente, né? Não para ser uma carga a mais, ser mais uma loucura para a gente levar, né? A Sim, rotina, o ritual, tudo é para facilitar para para a gente, facilitar até porque a mesmo. gente consegue até se programar, né? As atividades, horários, que horas vamos sair, bom, se ele dorme esse horário, vamos sair antes, ou vamos sair bem no horário para ele dormir no carro, né? É se programar. Sim, sem dúvida. A rotina é a nossa aliada, né? Esse É. ritmo, essa programação é a nossa aliada. É para a gente se programar tanto para a criança quanto para os pais terem tempo, né? Se o Uhum. filho dormiu mais cedo, bom, agora eu posso ajeitar a coisa da casa, agora eu posso dormir, Exatamente. agora eu posso Um tempo para estudar. si, É é. super Eu importante. sempre falo para todo mundo aqui no meu Insta, gente, bota essas crianças para dormir cedo. É bom para elas, para o desenvolvimento delas, é bom para você ter seu tempo, né? Porque senão o tempo inteiro que você está acordada, você está com o teu filho do lado, tendo que dar atenção e tudo mais. E é bom ter um tempo nosso, né? Super Justamente importante. ter esse E, autocuidado, porque senão a gente termina de falar, putz, fiz um monte de coisa e não fiz nada para mim. E essa sensação de se deixando de lado vai começando a criar uma raiva, né? Já claro, começa ficando puta já, meu, aí eu, sim, né? E aí chega uma hora que estoura na criança também, e aí, bom, reflete ninguém neles, quer né? ficar. Isso é o que eu sempre falo, né? O processo da consultoria do sono é para os pais e depois eles percebem o quanto, quando eles estão bem, isso vai refletir no filho, até no momento É, mesmo de colocar para dormir, na segurança que passa, em ter um momento de conexão ali antes para o filho não sentir saudade, porque muitas crianças acordam por saudade também, né? Porque a gente pode é, ficar o dia todo com eles, mas não teve conexão, né? Você estava com ele, mas ao mesmo tempo você estava fazendo mil coisas, né? Isso também eu tava falo fazendo muito. home office, né? Que seja, ou tá Exatamente. trabalhando fora mesmo. É, e eu sempre falo, né? Estar presente naquele momento, né? Separa um momento, que também não dá para ser só 15 minutos, né? Tem que ter tempo também. Então, sei lá, separa 1 hora, 1 hora e meia que você pode dividir em 2 vezes, mas se entrega, né? Deixa o celular de lado, deixa tudo de lado e É. brinca, olho no Nossa, olho, eu né? lembro quando o Levi era menor e eu tava ansiosa pra pôr ele pra dormir, ele não dormia. Aí quando eu Não, falava, meu, se eu tô aqui, ele tem que sim, dormir, então vou relaxar. Quando eu relaxava, ele se entregava também. Eles são muito sensíveis, né? É são, bem incrível que absorvem eles tudo, pegam. absorvem É. tudo. São bem esponjinhas, que absorvem mesmo, então você tem que estar calmo. Se você tá Tem, ansiosa para fazer, ai, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que não sei o quê, ele não vai dormir, ele vai ficar agitado que nem você. sim, com certeza, demora mais. Que mais, Márcia, pode dar de dica aí?
Tá, para então essas assim, mães? das dicas gerais, até pelo que mandaram, depois eu vou falar, explicar um pouquinho mais, mas assim, é tentar, primeiro de tudo, organizar o dia, né? Não adianta a gente só tentar Na ir focar na rotina. noite para melhorar a noite se o dia tá bagunçado. Porque a criança tem que estar descansada para dormir melhor, né? Então, assim, até por volta Uhum. dos 4 anos, muitas crianças ainda fazem soneca. Minha filha tem 4 anos e meio, ela ainda precisa de soneca. Eu sinto que ela precisa, mas nem todos chegam até essa idade, né? Mas pelo menos até uns 3 anos é super importante eles terem uma soneca. Uhum. E Sim. antes disso também, né? Então, até por volta de 1 ano e meio é quando eles deixam de fazer duas para fazer uma soneca, né? E antes disso, daí vem menos, daí vem mais sonecas, né? Quanto mais novinhos, mais sonecas. Então, assim, tem várias tabelas que vocês podem pesquisar, então se informem do quê? Quanto meu filho precisa dormir por dia? Qual que é o tempo que ele aguenta ficar acordado? Que é o que a gente chama de janela de sono. Isso não precisa ser nem só É. de tabela, isso pode ser da tua observação. Pega o Uhum. caderninho primeiro e começa a anotar. Pega um dia e separa para você anotar. Bom, hoje ele acordou 7. Poxa, deu 8h30, eu vi que ele demonstrou sono. Então, ó, ele aguentou 1 hora e meia acordado. E vai anotando o dia Uhum. todo. Depois você compara com essas tabelas e vê o que mais ou menos é o ritmo dele, né? Porque quando você sabe, você já não vai, por exemplo, deixar ele passar daquele horário. Porque quando passa daquele horário, é aquela soneca que não sai, aquela soneca que você fala, mas ele tá caindo de sono e não se Não entrega, dorme. briga para dormir. Geralmente é porque passou do tempo, né? Se E aí informar também começa a pelos. produzir cortisol, né? Isso, E aí fica mais exatamente. difícil ainda. Fica mais difícil. Então, observa os sinais de sono, pesquisa mais sobre outros É, e sinais. os sinais de sono, gente, é o bocejar, o esfregar o olho, o Levi coça o cabelo. E quando o Levi começa a puxar o cabelinho dele aqui, eu falo, ih, já deu. Sim. E E tem ele, aí eu outros. pergunto, ele mesmo já se entrega. Assim, quer nanar, mamãe, quer nanar. E aí E já vai. sim, e fora esses que a gente, né, muitas vezes conhece, tem vários outros, por exemplo, irritabilidade, a criança fica com o olhar parado, assim, você chama ela não Perdido. olha, exatamente. Então são vários outros sinais. A criança fica às vezes Uhum. agressiva, dependendo do tamanho, fica É, agitada, muito agitada. Você fala, ela tá com a energia toda. Não, ela tá passada, passou do tempo. Então, são vários tipos de sinais de sono que às vezes é, você deve estar podendo deixar passar por achar que ele aguenta mais um pouquinho e tal. é. Por E isso isso no que eu fim falo, se observe o atrapalhando. seu filho. Ninguém conhece mais o seu filho do que você, porque você que convive com ele o dia inteiro, né, que está aí do seu lado, então observe mesmo. Eu vejo, por exemplo, que você falou de estar agitado, nossa, parece estar com a corda toda, ainda está com energia. Eu percebo esse sinal no Levi quando ele está na casa dos meus pais. Porque Aham. como lá é um ambiente novo, amo os avós, quer ficar curtindo mais, realmente, porque né, não é Sim. todo dia que tá lá. Então eu vejo que ele tá pilhado, eu falo, gente, tá na hora do Levi dormir. Aí ele sempre fala, ai, Mi, mas ele parece que tá Aham. super bem, olha como ele tá animado. Eu falo, eu sei que ele tá, porque ele tá aqui com vocês, né? E vocês Sim. estão animando ele e tudo mais, mas eu sei que ele tá caindo de sono. Aí eu, às vezes, eu É. levo ele pra dormir, mesmo ele não querendo, porque quer aproveitar mais, mas dorme em 5 minutos, Sim. porque ele Quando realmente tem está visita em cansado. casa também, né? Às vezes você tá em casa e chegou uma visita. E você vê que o bebê, a criança não quer dormir porque ela É, tá curiosa, ela sabe que tem alguém de diferente, então ela é. vai ficar agitada, ela vai demonstrar outros E às sinais. vezes também você percebe o olhar caindo, né? Quando, Sim. quando já não dá mais para disfarçar também, isso Aí já, acontece. já vai se entregando. Então, assim, É. principais pontos para melhorar a rotina é isso. Primeiro, descobrir qual que é a quantidade que ele precisa dormir durante o dia e a noite. Uhum. Depois, se informar dos sinais de sono, observar. E o tempo que A ele aguenta ficar janela. acordado durante o dia, né? Que é a Uhum. janela de sono. Isso Uhum. tudo, vocês se informando, vocês já vão melhorar muito a rotina. Se for depois de 1 ano e meio, 2 anos, já dá para fazer o quadro de rotina. Quando é 1 ano e meio E fica ainda, mais fácil porque tem só uma soneca, né? dá para fazer com fotos do bebê. Se é menorzinho, assim, 1 ano e meio, É, assim, faz com foto. Vai tirando fotos de todos os momentos, né? Dele comendo, dele tomando banho, dele brincando, dele lendo um livro e monta a sequência. é. Eles super E entendem. eles adoram ver eles fazendo as Aham. tarefas, eles se sentem, nossa, que importante que eu sou, olha, eu consigo fazer isso, fazer Sim. aquilo.
E às vezes quando a criança é um pouco maior, também funciona fazer com algum personagem que ela goste Sim, muito. Você isso que eu procura ia imagens dizer. no Google, que Aham. também funciona. É, isso que eu ia dizer. Os menorzinhos a gente faz com fotos, os maiorzinhos dá para fazer ou com personagem ou figuras Eles mesmo podem que. desenhar também. Isso que eu falo, para eles Envolver eles participarem. na elaboração do quadro faz com que eles queiram cooperar mais com o quadro. Sim. E mostra que aquilo é deles, né? Eles se sentem, poxa, isso é É, para mim. Então, isso ajuda muito, né? E aí, aquilo que a gente falou também, né? De ter um horário mais ou menos fixo para acordar e para dormir. Mesmo que você esteja numa fase ali, tipo, poxa, mas ele tá acordando 3, 4 vezes à noite, aí eu deixo ele dormir até às 11. Não é legal, tá? Se você quer consertar, não é legal. Você pode fazer duas coisas. Ou você vai trazendo mais, adiantando esse despertar de meia em meia hora, ou de uma em uma hora, ou você pode simplesmente acordar ele mais cedo e ir ajustando aquele dia. Vai ser um dia mais um pouquinho turbulento, mas conturbado. logo você vai consertar, porque assim, se ele acorda 11, ele já perdeu o período da manhã que ele poderia se alimentar, gastar energia, já perdeu. Aí ele vai acordar, almoçar, ele vai ter a tarde e ele vai querer ficar até mais. Então ele vai É continuar uma bola dormindo de mais neve, tarde. né? É uma bola de neve, ele vai continuar dormindo mais tarde, então você não vai conseguir consertar. Então, se tá nessa fase, fala, bom, então eu vou adiantando um pouquinho por dia, ou você simplesmente já começa a acordar mais cedo, ele vai sentir sono, faz a soneca mais cedo, mas você já vai conseguir colocar para dormir mais cedo, né? Isso também é Uhum. outra coisa que você já consegue melhorar muito, muito, tá? Então, assim, são coisas essenciais, assim, da rotina do bebê que você já consegue ver muita diferença. Aí depois que você ajustar o dia, você vai ter que começar a pensar como eu coloco ele para dormir. O que que pode estar fazendo ele despertar? Se você pensar bem, talvez você consiga identificar. Peraí, ele mama, só que dele mama, mama e dorme ele mamando. Se ele não estiver despertando por esse motivo, tudo bem. Alguns não despertam, alguns dormem mamando e não despertam. Quando é mais novinho, não tem como, né? Que nem no caso agora da Milena, tá com o Liam muito pequenininho, mas depois, ali 2 meses e pouquinho, 3 meses, já dá para ir direcionando. Porque pode ser que ele fica dependente disso para dormir. Então, se ele dormiu mamando, um exemplo, né? Eu não gosto de usar associação negativa porque eu acho que uma amamentação nunca vai ser negativo, né? Mas, assim, é algo que pode estar relacionando, tipo assim, ele acredita ou No ele aprendeu despertar. a dormir só dessa forma. Então, se ele está despertando muitas vezes querendo o peito só para isso, nem tá mamando, tenta ir mudando essa forma. E não é só mamando, pode ser sendo ninado, pode ser com o pequeno contato de segurar na mão, de ficar pegando, deles pegarem no nosso cabelo. A minha filha tinha isso, de pegar, ela não mamava mais de madrugada, mas ela tinha o costume de pegar no meu cabelo e eu não conseguia tirar. Então, algum detalhezinho que você Que percebe que quando louco, ele né? acorda, que quando ele acorda, ele quer aquilo. Então, isso pode estar Uhum. sendo um ponto que você pode ir mudando aos Uma pouquinhos. associação. Uma associação que ele acredita que ele não conhece outra forma. Então, como é que ele vai mudar sozinho, né? Então, Mar, eu até tenho uma pergunta dessa que eu anotei. Minha Uhum. mesmo. A partir de que idade que você sente que eles queriam essa associação? Porque falam que até os 3 meses, né, tem a estrogestação. Então, na verdade, eles ainda estão se adaptando, eles têm ainda muita memória uterina e tudo mais. E Sim. que a partir dos 3 meses que eles começam realmente a fazer essas relações, essas associações do sono. Você também segue essa linha, pelo que você estudou? Você Então, acha que eles eu começam a perceber que a partir dos 3 ou antes eles já criam alguma Então, associação? eu acredito nessa pesquisa, sim, que a partir dos 3, mas assim, pela minha experiência com as famílias, tem muitos bebês que antes disso você já nota que ele pegou alguma coisa ali, que ele começou a ficar dependente daquilo. Eu digo que é os bebês mais precoces, então precisa muito observar, né? Se você percebe que nem o Liam, que ele mama ali, o primeiro mês não tem como, mas 1 mês e meio para frente eu já atendi vários casos que só dormia e só ficava no colo. Tinha que ficar no colo o tempo todo, tanto de dia quanto de noite. Então você percebe que ele criou essa associação. E daí a mãe não descansa, a mãe fica, né, até É, perigoso para ela. Já vi casos assim
que é risco, né, dormir com o bebê em cima. Então, assim, aí já dá para você ir também direcionando o quanto antes, porque você percebeu que aquilo virou uma dependência Uhum. e está prejudicando o soninho dele. Então, eu digo sempre que é muito individual, você tem que perceber. Se ele tá com 2 meses e meio, não, ok, ele dorme assim, mas depois que eu coloco lá, ele embala, tudo bem. Mas se você percebeu que ele tá dependente daquilo, daí é bom já ir Então, direcionando. E aí e é mais existe fácil. isso, por exemplo, assim, que nem você falou, ah, tá, ele dormiu no peito, mas coloquei lá no berço e ele continuou dormindo, então beleza. Mas existe a possibilidade, sei lá, depois de passou alguns meses, tá com quase um ano, e aí começa a acordar por causa do peito, porque aí Tem. talvez o sono fique mais leve, e aí o que não era associação acaba virando. Pode sim, com certeza pode. Por isso que precisa observar se é isso, né? Poxa, ele mamou, digamos, Então, porque tem mães que vão mamou faz pensar pouco assim, né? tempo. Aí ele sempre dormiu no peito e dormia a noite inteira. Agora que dorme no peito e não tá dormindo a noite inteira, elas não vão pensar que é o peito, porque até então Sim, não era. Mas pode sim. Pode ser porque ser. o sono vai mudando conforme a Vai idade, né? mudando. Sim, pode ser sim, com certeza. É que nem a questão do ambiente de sono, né? Nos primeiros meses, tudo bem ele dormir junto com você ali na sala, num carrinho, mas depois dos 3 meses, isso sim, a questão do ambiente é mais a partir dessa idade mesmo, porque Uhum. daí eles começam a mudar as percepções, a visão já fica mais, né, clara, e também eles passam a ganhar muitas novas habilidades que tudo começa a distrair eles. Vai virar Então, estímulo, né? exatamente, é virar estímulo. Aí você já precisa preparar esse ambiente, né? E até antes disso também já atendi famílias que perceberam que antes dos 3 meses já estava com sono muito assim leve de despertar muito na claridade e a gente mudou para o ambiente escuro e melhorou muito. De usar Uhum. o ruído branco ajuda muito, principalmente quando tem outro filho, né? Eu sempre falo, o Que ruído branco é o abafa, seu é. aliado. Até agora o Levi grita e o Leão nem se abala. Mas então, É, eu não sei até quando, né? daqui a pouco ele pode começar a acordar. Daí o ruído branco é o super aliado, porque você não vai ficar o tempo todo Uhum. falando para o mais velho, fala baixo. Não dá, ele é É. criança, Não né? tem como, mas que é outra criança, né? É outra criança, exatamente. Então, é mais disso. Eu sempre falo, né? Não existe uma regra, tem que muito observar o seu filho, como é que É. ele tá se comportando, porque daí você consegue identificar se é isso mesmo que tá atrapalhando ou não, né? Tem alguma Ó, perguntinha aqui ou você quer tem começar aqui, ó, depois? a Lu perguntou. Tem um bebê de 4 meses e há 3 semanas comecei cama compartilhada porque não aguento mais acordar à noite e esperar ele adormecer de novo. 3 semanas, 4 meses a gente tem um salto bem significativo, né? Tem uns que começam até antes dos 4, pode ser. Eu não sei se já vinha difícil ou se piorou agora, Lu, depois você fala, né? Mas realmente, se for por conta do salto, é um momento, é uma fase, né, que a gente chama até de regressão do sono. Onde o bebê, né, como a gente acabou de falar dos estímulos, ele passa da fase de recém-nascido por uma fase de explorar o mundo. Então, tudo, cair uma folha é um estímulo, qualquer coisa é estímulo. E aí isso passa a começar a atrapalhar o sono, tanto nas sonecas quanto no sono noturno. E às vezes ele acorda de madrugada querendo treinar essas habilidades que ele está aprendendo, o cérebro fica, né? Então, pode ser Uhum. isso que tenha acontecido. E aí é no momento que as mães E começam. aí agora que ela começou a cama compartilhada, então você recomenda que ela não faça nada que ela não vá querer manter. O que eu sempre falo é isso. Tente pensar se você vai querer manter isso depois. Eu entendo perfeitamente que chega uma hora que nem ela falou. Bate o Cansa. cansaço, você não aguenta. Você fala, não, vou pôr aqui comigo, porque daí mama e faz tudo ali, eu não preciso ficar levantando. Mas o que a gente Uhum. precisa sempre pensar da questão do manter, por quê? Porque esse período do salto vai passar, Vai mas o passar. hábito fica. O Fica. hábito fica. E aí, Uhum. é isso que você quer? É uma filosofia de vida? Você escolheu? Ou é uma fuga? É uma alternativa que você. Não, é o que deu, porque eu tô muito cansada, né? Então aí você precisa pesar nisso, tá? Porque pode ser que mesmo colocando na cama, muitas mães me relatam, até coloquei na cama, mas eu continuo não Então, dormindo bem. ela tá,
Ela falou assim, porque na verdade ela tá cansada de esperar o filho dela adormecer. Por que será que ele tá demorando para dormir, né? Talvez tenha que ver isso também. Tem Será que que ele ver a não tá rotina do trocando? dia, que, né? A gente estava falando, se não chega no final do Tem que dia ver se muito ele não tá trocando o cansado. dia pela noite, por isso que ele está demorando para dormir. Exatamente, sonecas muito longas ou muito próximo ali do final do dia, né? Eu nunca digo assim, ó, uma coisa que vocês têm que entender. Nunca segure uma criança com sono. Isso é super errado. Ah, não, vou esperar para ficar mais cansado ou tudo mais, ou porque já tá no final do dia. Antes de fazer uma soneca que seja curtinha no final do dia, 30, 40 minutos, para não chegar exausto ali para o sono noturno. Porque aí, às vezes, ele ficou ali 4 meses, né? Uma janela de sono que é curta, né? Que é ali de 1 hora e pouquinho, no máximo 2 horas. Aí ele ficou 4 horas acordado. Ele vai demorar para dormir porque ele está exausto. Aí é a questão dos hormônios, né? O corpo começa a produzir cortisol, adrenalina e aí não dá chance para melatonina e vira aquela bagunça. Então ele tá no corpo dele com esses hormônios desequilibrados e excesso de cansaço, ele não vai conseguir relaxar para começar o sono noturno. Então tem que ver se não é essa questão da rotina, tá? E se for só começar o sono, é mais fácil de você ajustar. Agora, se for vários despertares, né? Daí você já vai ter que tentar mudar a forma de colocar ele para dormir. Karina, estou grávida de 7 semanas, vamos te acompanhar. Não sei se é para mim ou para você, mas a gente agradece o carinho, né, Mar? Quem não segue a Marielle ainda, segue aí, né? Arroba Sonequinha Consultoria. E quem veio aí da Mar também, sejam muito bem-vindos aqui Sim, no meu sim. espaço também, tá bom? Desculpa pelo. Quer continuar, Mar, falando então das outras saúde, Isso, das vamos ver as outras outras. perguntinhas? Daí, conforme Não, eles você não forem quer mandando. continuar a falar das outras dicas? Então você falou da rotina, aí você falou agora, né, de observar a Sinais de janela do sono. sono, tal, e Isso, tudo mais. isso, Aí rotina. agora observar também o salto, né, a idade do filho, se não está Sim, passando por nada. E aí tem a questão do ambiente, então tem que estar bem escuro, não pode estar nem frio nem calor, tem que estar com vidro branco, que ajuda a abafar sons externos. sim. Isso aí já vai Inclusive, dar uma para baita soneca. melhorada, né? Inclusive para soneca é bem importante, porque muita gente ainda acredita que tem que dormir no claro na soneca, exceto o recém-nascido, né? Então, assim, não, tem que acostumar a dormir no claro, com barulho, e não é assim, gente, porque assim, nem a gente vai dormir no claro e com barulho, e eles também precisam de um lugar mais confortável. E os bebês, até mais ou menos uns 9 meses, eles, metade do sono deles é na fase do sono leve. Então, assim, o que acontece? Quando chega na metade do ciclo, por volta de uns 30, 40 minutos, eles voltam para o sono leve. E nesse sono leve acontece um breve despertar, que é o movimento rápido dos olhos, que dá aquela tremidinha nos olhos assim, que não está nem aberto nem fechado. Se nesse momento eles estiverem na claridade, eles não vão voltar a dormir. Eles vão abrir o olho, regalar e vão querer ficar acordados. Então, eles estando num ambiente escurinho, aconchegante, ele pode até dar esse breve despertar, mas ele vai ver tudo escurinho, ele volta a dormir. Então, é muito importante cuidar do ambiente, tá? Então, depois dos 3 meses, é bem importante que a soneca seja no escuro, com ruído branco para abafar os barulhos externos. Não é uma coisa que vai atrapalhar. Mais para frente você pode ir diminuindo o volume do ruído e tira com maior facilidade, tá? E isso facilita demais. Quantas famílias que eu atendo que na primeira semana a gente ajusta só o ambiente e a gente já tem um resultado incrível, tá? Só de ajustar esse ambiente. Então, vale muito a pena vocês investirem nisso, né? De cuidar. E E muitas eu vezes até. percebo muito isso do escuro mesmo, viu? Uhum. Sabe, até quando tá verão, até teve uma vez que eu te falei, o Levi, né, tava dormindo bem e de repente começou uns dias a acordar às 5 horas da manhã. Aham. E aí tava, tipo, os dias ficando tudo claro cedo. E aí eu coloquei um blackout, melhorou muito. E eu Uhum. vejo que, e aí nessas semanas do mês passado aí que teve uma semana de muito frio, que também estava demorando para clarear, meu, ele estava acordando tipo 7h30, quase 8 horas, e não Uhum. é o padrão dele.
né? Eu dei graças Sim, a Deus nessa semaninha aí que teve claro. friozinho, Aham. mas aí agora voltou tudo. Inclusive, uma dificuldade que eu tô tendo aqui. Vamos ver aí como que você pode me ajudar. Tá. Porque assim, o Levi dorme a noite inteira, ele dorme às 8 Uhum. e estava acordando às 6:30, né? Mas desde o dia que o Liam nasceu, né? O Liam nasceu 5:20 e o Levi acordou nesse dia às 5 horas. Não sei se foi pela movimentação da casa e tal, Sim. né? Que eu tive ele em casa, então, Aham. como tava tendo as parteiras, tá lá, tá não sei o quê, o Nel também tava em trabalho de parto, tudo, enfim, acho que ele percebeu a movimentação, acordou, aí viu o irmãozinho nascer e tudo mais. E aí no dia seguinte, ele foi e acordou às 5 horas de novo da manhã. Aí eu pensei, bom, deve ser porque ele tá ansioso para ver o irmãozinho, é novidade, blá blá blá, né? Segundo dia, de novo. Falei, bom, ele ainda tá eufórico, né? E outro pai tá com licença maternidade, porque o Raí, né, o meu marido, ele acorda cedo, 4 e pouco, sai para trabalhar, porque ele entra às 5 no trabalho. Então, quatro Sim. e meia ele sai, assim. Então, de manhã, quando o Levi acorda, só tinha eu, nunca teve o Raí lá. Hum. E aí, com o nascimento do Liano, licença paternidade, aí agora ele tirou férias. Então, quando ele acorda, ele já acorda e o pai já tá lá, já para brincar e tudo mais. E aí eu percebi que o primeiro dia, talvez até tenha sido o estímulo do irmãozinho novo, da novidade, mas depois, acho que ele ficou muito empolgado dele acordar e o pai tá lá. Porque todo dia, quando ele acordava, ele falava, mãe, cadê o papai? Tá Ah, trabalhando, tá trabalhando. E aí agora, ele tá vendo, ele tá acordando e o pai tá lá. Enfim, desde que o Leão nasceu, ele tá acordando 5:30, 6 horas, assim, no máximo, mas tá acordando mais 5 e pouco. E isso já fazem uns 20 dias, né? aham. E E aí eu, quando ele meu acorda, Deus daí o do pai vai céu. lá? É, Quando ele ele que tá acorda, indo lá, tá. porque eu tô E, cuidando do Liam e ele tá cuidando do Levi, e daí, né? como é que ele faz? Então, aí ele vai lá pro quarto do Levi para tentar fazer ele voltar a dormir, ficar tentando manter lá no escuro, tal, mas meu, o moleque acorda já no 220, ah, papai quer banana, quer não sei o que, quer ver mamãe, quer Aham. assim, que não vai voltar a dormir. Não é aquele acordar meio sonolento, que tá precisando, Sei. sabe, de uma ajudinha para voltar a dormir. Aham. Ele já acorda acordado, Uhum. assim. E daí não estão E aí eu conseguindo tô manter super ele lá até preocupada com vocês. isso, porque assim, quando ele voltar a dormir, porque o Liam tá acordando umas 4 e pouquinho, aí Uhum. eu dou de mamar, ele volta a dormir, e aí no que ele volta a dormir, o Levi acorda. Sim. E aí, assim, às vezes já aconteceu dos dois chamarem ao mesmo tempo, tipo, do Liam ainda não ter dormido e o Levi acordou. E aí, quando o Hum. Rai voltar a trabalhar, a minha dúvida é, o que que eu vou fazer? Porque aí eu vou pegar o Liam e vou pro quarto do Levi, Uhum. será? Uhum. Ou se o Liam estiver dormindo e aí eu estiver colocando o Levi para dormir. Aí eu vou ter que deixar o Levi para voltar pro meu quarto, para fazer ele dormir, ou então eu já deixo o Levi sair e vai direto pro meu quarto, só que aí eu vou tipo, tirar o Levi, né, do quarto dele, que é o que ele estava acostumado para voltar a dormir, para ficar no meu Sim. quarto, aí vou criar, sei lá, assim, agora o restinho do sono vai ser no meu quarto. Ele Então eu pode tô criar meio um novo preocupada hábito, com né? essa volta. Então, É. criar um novo hábito. Então eu tô achando que talvez aconteça isso e Uhum. talvez eu vou ter que tirar esse hábito quando o Liam for pro quarto do Levi, do começo a passar a dormir lá no quarto dele, que aí tudo bem, ficam os dois dormindo lá. Mas é que eu Uhum. tava pensando em fazer só isso, só quando o Liam tivesse 1 ano e pouco, porque como o Levi dorme bem, eu não quero que o sono dele atrapalhe o do Levi, Sim. né? Por Aham. isso que eu tô deixando eles dormirem separados. Uhum. Mas Eu e aí, o acho que assim, que você me o que você aconselha? poderia fazer é persistir ainda do Levi ficar no quarto até umas 6, mesmo que ele tenta ficar agitado ali, de repente tentar um ruído, uma musiquinha nesse horário, E eu ligo falar, a musiquinha dele dormir. é, Ele chega na porque assim, mamãe, se ele chega na. sair, porque se ele sair do quarto e tá claro, o quarto tá escurinho ainda.
O quarto tá escurinho ainda, mas Escurece já mais. começa a clarear, porque o É, sol então, tem que tentar começa a escurecer aparecer. mais. Eu sempre, sim, até teve 3 mães, Mas né, já que tá mandaram isso. super escuro, não tem mais o que escurecer, tá escuro lá. Tá Só que ele escuro? fala, não, o sol já acordou, o sol acordou, chega de É, porque naná. assim, esse escuro escuro, a gente tem que tentar, tipo, o máximo do máximo escurecer mesmo. Eu sei que não vai, nunca vai ser igual, mas o máximo. Porque nem teve 3 mães que mandaram isso, que tá acordando 5 da manhã. Já vou aproveitar e falar para todas. Então, assim, agora a gente tá aqui no Brasil no período que tá às 4h30 já começa a clarear. 4h30 aqui eu já percebo que começa a clarear. Então, assim, investir numa boa blackout, uma boa cortina. Mas não adianta só uma folha de blackout, aquela folha solta. Porque vai sair pelos lados a claridade. Então, assim, Uhum. tente fazer o que for possível para escurecer esse quarto. Assim, tem várias opções. Tem desde saco de lixo preto, cartolina preta, É. a Eu investir comprei um numa. blackout de ventosa pelo Mercado Livre, que é Ah, muito bom. Que aí isso. eu colei na Tem, janela, tem porque como eu não ventosa, acho ele tem. bonito esteticamente, então ele fica embaixo da cortina Uhum. de linho bonitinha, e aí Tem uma dessa daí que ela encaixa, né? Ela tem as ventosas e ela então, cobre inclusive bem. trouxe aqui pra praia, isso que é bom também. Isso, é portátil, aham. É, eu conheço uma marca também que faz que é bem legal. Então, assim, tenta investir no máximo nisso. Mesmo assim, colocou isso aí, mas você percebe que tá saindo, tenta passar uma fita, o que for, vale, Uhum. para eles dormirem mais. Porque, assim, é quando ele, principalmente maiorzinho, é ver a claridade, aí eles não ficam no quarto. É o principal motivo. O sol chegou, quero sair, eu quero sair. Eu vejo até pela minha filha aqui, né? Então, assim, primeiro passo é tentar escurecer e tentar manter eles no quarto e tentar agir como se fosse 2 da manhã. Então, filho, É, eu faço isso. Eu falo, tá Levi, eu tô tudo, cansada, eu tô com sono, eu tô dormindo. Preciso tá dormir. Eu tudo me bem. jogo na cama dele e fico lá deitada. Ele, levanta, mamãe, levanta. Eles são super persistentes, né? Porque É, pode ser uma fase, sabe? A minha filha já passou por essas fases de, sei lá, uma semana ou mais, já chegou de passar 20 dias até nessa fase de acordar às 5. Só que, tipo, tirar do quarto é você reforçar esse costume. Agora, e é. assim, aí fica para sempre. Mas mantendo ele lá, por exemplo, geralmente a mãe, né? Não sei se ele. Acho que ele não toma mamadeira, essas coisas, ele já come, né? Ele come super bem, mas agora tá querendo voltar a mamar que nem um bebê. Aham, claro. Isso aí tá complicado também. Porque ele vê o Liam mamando e se ele acorda, normalmente ele acorda nos 220, mas se ele acorda meio sonolento, ele pede pra mamar. Ah, E sim. ele não pedia, só que agora É. eu também não consigo nem negar, porque, né, vai ver o outro mamando toda vez que quer, durante o dia inteiro, e ele não pode nunca, Sim, aí né? fica Já tô mais até delicado. negociando com ele que é só de manhã e tal. Aham. Então No tá caso, no complicada caso essa adaptação. no caso, né, só de um, que a mãe já pensa assim, eu vou dar um mamar porque ele dorme mais. Por que que eu vou falar disso? Realmente, pode ser que ele tome ali uma mamadeira ou um mamar, não sei mesmo, e durma um pouquinho mais. Só que ele vai continuar acordando às 5, porque é como se a gente acostumasse o estômago dele a ter fome nesse horário, né? Então, a É. ideia é dar o mamar quando você quer que comece o dia, tá? No caso dos maiorzinhos, tá? Então, isso que eu faço quando eu dou, mas se eu dou o peito pra ele, ele não volta a dormir. Não, Eu falo, não vai. Levi, agora chega, tá? Já mamou um pouquinho, agora chega. Agora deita aqui do meu lado pra dormir. Eu até tento fazer ele dormir. Mas aí ele não, ah não, Tenta. mamãe, agora eu quero uma banana. Agora eu quero pão, vamos É, tomar café. sim. E Aí já tentar, acorda. assim, Aí no eu, que for possível, não interagir muito de ficar conversando, de ficar até uhum, pedindo para dormir. Não precisa ficar pedindo para dormir. Fala, filho, tá bom, vou ficar aqui do lado e vou dormir, né? E deita ali e fica quietinho, porque quanto mais se interage, mais eles vão querer conversar, é, chamar para sair do é, quarto e tudo mais. Então, essa questão das 5 da manhã acontece por quê? Já é um momento que o cortisol começa a ser produzido no é, corpo para a gente despertar. Às vezes eles podem, dependendo da localidade, sentir frio, porque há uma queda de temperatura, até corporal, né? Então, são vários fatores que tem para acontecer esse despertar às 5 da manhã, né? E a claridade, que é um dos grandes aí que tem acontecido. Tanto que você falou, quando tá no inverno, quando tá mais escurinho, eles tendem a ir mais tarde, né?
Então, é cuidar e persistir por aquele período, porque se a gente, tá bom, já que não vai mais dormir, sai do quarto, aí sai do quarto e vai fazer as Então, você atividades. acha que quando o Rai voltar a trabalhar, eu pego o Liam e vou pro quarto dele com o Liam? Então, Pois é, eu acho que seria melhor do que você levar ele para ir pro teu quarto, porque assim, ele pode até ir pro teu quarto, mas será que ele vai dormir mesmo no teu quarto? Porque já vai ser uma transição de ambiente, já vai ficar vendo não, um ele não monte vai de... dormir. É, então talvez seria isso. Se acontecer de coincidir, né, dos dois acordarem, seria o caso de você ir com ele para lá, né? Porque pelo menos por Uhum. esse período, mas claro, né, que se ele estiver dormindo bem, daí você vai só você. Vamos torcer para que isso não aconteça muito, essas coincidências, né? Porque às vezes pode ser que não É, aconteça, né? Mas é ter essa é, flexibilidade nesse período, porque, né, é uma adaptação para ele tá muito empolgado, ele tá, né, quer é. ter contato com o irmão sempre, né? Então, por isso pode ser essa questão de ansiedade mesmo, ele tá acordando um pouco, acostumou ali os primeiros dias, né? E criou esse novo hábito. É. Vamos torcer para voltar. Então, e Sim. aí a gente tem tirado ele do quarto, a gente tenta enrolar ele lá dentro o máximo possível, mas a gente acaba tirando ele, sei lá, 6 horas, 10 para 6, 15 para 6, senão ele começa a chorar. A gente já está enrolando ele há mais de meia hora. Ah, Chega sim. uma hora que já não tem mais o que fazer. Uhum. E aí também para ele não acordar o outro, Sim, isso que é, porque a gente não quer que nenhum acorde o outro, a gente quer todo mundo sim. dormindo. Então a Uhum. gente acaba às vezes até tendo essa atitude que eu acho, né, não é aconselhável de tirar do quarto, mas às vezes tem que tirar porque tô vendo que lá ele não vai dormir. Uhum. E aí se ele Sim, ficar gritando é ruim pra mim, é ruim pra ele, é ruim pro outro. sim, sim. Então tá complicada essa Mas situação você tem aqui. que. Depois você dá uma pesquisada, mas assim, eles vão acostumando um com o barulho do outro, tá? Hum. Isso, claro que é muito mais forte com gêmeos, mas quando você coloca no mesmo ambiente, até porque no caso do Liam, ele não vai esgoelar para você chegar e lá, ele vai dar um chorinho e você vai lá atender, né? Como você já direcionou ele bem, que ele praticamente está acordando, acho que uma vez, né? Então É, já ele dá tá para ir. dormindo umas 5 horas. Aham. Já dá para você ir. Você tem babá eletrônica? Tenho. Dá para você ir direcionando ele para ficar lá assim, sabe? Porque eles vão acostumando, sim, com o barulhinho do outro. E como o Levi dorme bem, ele não é aquele bebê que tem sono leve que qualquer barulho escuta, porque ele entra no sono profundo. Então dá para aos pouquinhos você também ir acostumando e colocando ele lá assim. Claro, você vai decidir o melhor momento, mas É, isso então, eu tava pensando em tirar o Linha do meu quarto com uns 3 meses e pouquinho, que nem eu fiz com o Levi, né? tem, Quando começa a dormir mais tempo, justamente para não ter que ficar levantando toda hora, né? Nesse tem. início. Aham. Tá, vamos tentar Vamos ver aqui responder as uma dúvida. outras. Chega de falar de mim, depois a gente pode conversar. Vamos ajudar o pessoal Isso. aqui. Tem outra Ah, pergunta aqui, não sei se a você quer. Suzy, ó, falou: eu as- tenho um bebê de 6 meses que começou a acordar toda vez que a chupeta caía da boca. Não aguento mais, mas é a noite toda acordando para colocar a chupeta na boca. Como mudar isso? Então, ele só vai pegar a partir dos 10 para 11 meses que eles aprendem a pegar e colocar na boca, tá? Antes disso é bem difícil. A dica que eu sempre dou é o seguinte: você vai deixar ele dormir ali com a chupeta, mas tente ficar mais ou menos ali por perto para não deixar ele chegar no sono profundo com a chupeta com aquele movimento, tá? Dele deixar a chupeta cair. Então, a mesma coisa de quando eu falo para as mães não deixar dormir mamando. Então, seria a mesma coisa da chupeta, né? Então, você vai deixar, ele vai começar ali com a sucção forte na chupeta, tudo isso sim, tenta fazer no escurinho, né? Quando você perceber, até pelo barulhinho que tá diminuindo, você tira. Ele vai puxar a primeira vez, segunda vez, deixa. Quando vai chegar uma hora que você vai conseguir e ele vai fechar a boquinha. Porque assim, se ele dorme com o movimento da chupeta, a chupeta cai, na hora que ele acorda, ele vai querer o mesmo movimento para voltar a dormir. Então você pode fazer essa retirada da chupeta para que ele não durma com esse movimento, né, de sucção e solicite várias vezes ali a chupeta, porque Uhum. realmente é algo que não tá ajudando, tá? Mais que É. atrapalhando, né? E Depois super eu vi que tem funciona. mães que espalham um monte de chupeta
que brilha no escuro pelo berço, porque daí qualquer uma que o bebê achar, porque não precisa ser uma, né? Aquele dormiu na boca. Isso. Pode ter várias chupetas. Aí funciona para os maiorzinhos que já aprenderam a pegar. E daí, nesse caso dos maiores, quando você for lá, de repente, não achou a chupeta, você entregar na mão dele, não na boca, para ele aprender a pegar e colocar na boca, tá? Mas isso de retirar a chupeta antes de entrar no sono profundo funciona muito. É, Experimenta. melhor até, né? Que aí já É bem tira essa melhor. associação. Sim, isso super Ó, a funciona. Kelly aqui também tem, ó. Meu filho tem 1 ano e 7 meses, nunca dormiu uma noite toda, desde que nasceu. E todas as vezes que acorda, quer mamar no peito, e se não der, ele chora e desperta. 1 ano e 7? Nunca dormiu. É que ele tem, então, o peito como associação do sono, né? Pelo que você falou, ele só aprendeu a dormir dessa forma, né? Mamando. Então, Então um ano tem e que sete ele já reduzir. deve estar se alimentando bem, fazendo as refeições, né? Então, já dá para você ir direcionando ele a, quando ele acordar, acolher de outras formas, né? Não precisa tirar, digamos que ele acorda, sei lá, 3 vezes, né? Não precisa tirar de uma vez as 3 mamadas, vai tirando aos pouquinhos, tá? Tira coloca metas para você, ou por horário, ou tira uma, depois de uns 2 dias tira outra, e vai conversando. Ele já tem uma boa compreensão, vai conversando, né? Mamar quando chegar o E a sono, forma mamar de como ele manhã. foi dormir, né? Principalmente. Mais do Exatamente. que tirar as mamadas da madrugada, Sim, tentar fazer começa ele com dormir à noite. isso. O primeiro sono da noite já tem que ser para ele entender, né? Já tem que tentar, pode mamar, filho, tanto que você quiser. Quando você perceber que ele tá diminuindo, você tira, filho, você já mamou, né? E vai tirando, ele vai relutar as primeiras vezes, porque ele está acostumado. Tipo assim, ele precisa daquilo, ele acredita que é a única forma. Mas você vai tirando, tirando, e é até que ele vai aceitar que você tire e ele durma já sem o peito, já é um grande passo. E aí, na madrugada, você vai administrando isso de aos pouquinhos e tirando, porque ele já tem idade, né? Já tem indicação para esse desmame noturno apenas, mas faça de forma gradual, tá? Não significa que fazer o desmame ele já vai dormir bem, já vai dormir a noite toda. Tem muita mãe que pensa, vou tirar o peito, vou tirar a mamar que vai melhorar. Não é isso. Porque pode ser que ainda fique alguma coisa, fique um colinho, um ninar, alguma coisa que ele ficou também. Você trocou, na verdade, a forma, né? Uma Aí, associação por outra. exatamente. Então, aos pouquinhos você precisa ir dando independência para ele. Como? E colocando ele mais sonolento, aí em vez de ninar no colo, faz um carinho, dá umas batidinhas, aí vai tirando aos pouquinhos, porque vocês precisam sempre pensar aqui. Você pode ninar, você pode fazer várias coisas, mas não precisa fazer até ele dormir. Até Faz dormir. até ele ficar relaxado, tranquilo. E aí vai tentando tirar aos pouquinhos antes. Ah, ficou agitado? Vai de novo. Acalmou? Vai tirando. E tudo aos pouquinhos, com muita persistência, muita paciência e muita consistência. Não adianta fazer 2 dias e falar, ai, não funcionou. Ele nem conseguiu É. perceber que a coisa tá mudando, né? Precisa ter essa Foi a vida inteira de um jeito, aí faz 2 dias, não Exatamente. dá. E aí não adianta também fazer 2 dias certo, aí faz um dia errado, aí faz 2 dias certo, tem que ter os dias A seguidos, né? consistência tem Ó, que ser até essa todos os Cleia dias. tá com essa mesma dificuldade. O meu filho de 1 ano e 9 meses ainda acorda 3 vezes à noite para mamar. O que fazer para ajustar isso? Então é a Uhum. mesma dica que ela tá falando, né? Começar o sono Sim, noturno sem o peito e diminuindo, tirando uma mamada de a cada cada dois vez. dias, aham. Isso mesmo. Uhum. Geralmente é sempre pensar como é que ele dorme e quando ele acorda, o que que ele pede. É isso que pode estar ali, né, sendo o gatilho, que ele acredita que só conhece isso. Não é que ele, né, não sabe, é porque ele só conhece isso. A gente precisa ir apresentando outras formas para que ele, aos pouquinhos, né, vai entendendo, vai aceitando. Também não vai aceitar de primeira. Vai estranhar, porque eu só conheço isso. Por que Uhum. que você está me apresentando outra coisa, né? Mas a ideia é sempre acolher, estar segura disso, ter E certeza mamar que é é isso que você gostoso, quer. né, para eles, porque esse movimento Claro, de sucção realmente relaxa, eles estão ali no nosso colo, né, estão aí sim, ouvindo às vezes até o nosso coração, então é com certeza. confortável para eles, né, mas Sim, realmente a gente tem que ir conversando para mostrar que tem outras formas, né, de estar junto. O claro. Levi estava até mais relutante nos primeiros dias sobre mamar,
né? Por conta do Levi, porque na verdade o Levi, ele mamou durante a gestação, né? Só Uhum. que aí chegou uma hora que eu comecei a ficar com o peito sensível, então eu conversando com ele, falei, ó, Vivi, agora o mamar da mamãe tá doendo, só um pouquinho, aí ele mamava um a cada 3 dias, quando melhorava um pouco, aí eu dava de novo. Então ele já estava quase desmamado, mas não por ele. Era por Sim, respeito a mim que ele ia entendendo, né? sim. E aí agora que ele viu que o William tá mamando direto, então ele falou, ah, mamãe, mamar sarou? Tá, já tá, Ah, tá tipo zero bala, então ele já tava querendo voltar, vendo claro. ele mamando o outro mamando toda hora, ele tava querendo também. Eu falei, não, Vivi, calma. Aí eu tive que explicar, ó, o Liam não come nada, tá vendo? Você tá comendo fruta, você tá comendo arroz, tá comendo feijão. Ele não tá comendo nada, ele só come leite. Por isso que ele mama mais, ele tá com fome, você come um monte de coisa gostosa, ele é sempre a mesma coisa. Então eu fui conversando com ele, né, e falei, ó, então teu mamar era, antes, né, até de eu ficar grávida, seu mamar era só de manhã, então você só pode mamar de manhã, né, só quando Uhum. acorda e o sol nasceu. E tal. E Sim. aí agora, e aí então, ele queria ficar também pendurado e não queria me largar nunca mais. Eu falei, não, Levi, vem só um pouquinho, agora chega. E aí agora ele tá soltando, eu nem preciso ficar falando muito mais, né? Antes Sim. ele até falava, eu falava, quando chega, chega, hein? Ele repetia, chega, chega, tá, mamãe? Só a última vez, tá? Chega, chega. E aí É, agora nem isso precisa mais falar, nem eu, nem ele, e ele já solta, foi isso. pronto, Vivi, mamou, aí ele já solta, então a gente tem que conversar com os nossos Tem que filhos e conversar explicar para muito. eles os motivos. A gente pode ser Sim. sincera, né? Ter essa sinceridade emocional mesmo, de falar, "Ah, mamãe tá cansada, mamãe precisa dormir, né? Eu sempre falo tudo assim pro Levi e eles entendem, eles amam a gente, eles querem colaborar com a gente, eles querem ver a gente bem também. Então você Sim, pode conversar com seu filho e falar, ó filho, à noite a mamãe precisa dormir, pra mamãe estar descansada para brincar com você amanhã, tá? uhum. Ó, você quer vamos dormir assim? A mamãe balança o seu bumbum, deita aí na sua caminha aí que eu balanço Sim. e tal. Então é uma Para os adaptação. maiorzinhos, para os maiorzinhos, que eu já tenho entendimento, 2 anos e tal, usa a questão do claro e do escuro, da lua e do sol, né? Então sempre fala, né, filho, de noite tá escuro, né? Tá a lua, então de noite todo mundo vai dormir. Tenta ver o que personagem ele gosta, né? O animalzinho, o cachorrinho É, foi dormir, a galinha foi eu dormir, falo o isso pro super-herói Levi. foi dormir. Que o Levi não vê TV assim, ele não conhece personagens assim. Aham. Conhece só o Buzz que ganhou um boneco, né? Mas eu sempre falo pra ele, Levi, tá noite, ó, tá escuro, ó. Você tá ouvindo o uau latindo? Você tá ouvindo o passarinho cantando? Ele Tá tá todo mundo dormindo. dormindo, a vovó, o vovô. E eles entendem. Hoje começa a escurecer, o Levi já fala, ah, mamãe, olha o sol nanando, olha o sol nanando. Aham, Então exatamente. ele já tá super ligado nisso, no Tem sol, de livros dormir e também que acordar. ajudam, né? Tem Tem um livros que livro que eu vão até trazer recomendei já aqui, Mamar Só Quando o Sol Raiar isso. e o E Tchau o Tchau TT. TT, eu também sempre recomendo, é da Eu coleção tenho o Conto Tchau com TT. Você, tá? Tem nos meus destaques. Ele é muito lindo, esse livro, ele é super ilustrativo, super carinhoso, uma forma muito linda, assim, tanto para quando você decidir fazer o desmame total, quanto para fazer o desmame noturno, né? Direciona muito bem a criança, ela Mas vai passa a acabar a entender. nossa live. Cinquenta e Já? nove. Putz, Eita, então tomara que foi. o Insta não corte, que eu vi que ele tem algumas que ele tá deixando passar um pouco. Tem Mas algumas, né? se cortar, eu já É, agradeço a tua presença, a de todo mundo aqui. E sim, deixa eu bastante assunto. ver. Podem mandar perguntas para mim e para ela que a gente A responde gente também, responde, mesmo pode por mandar que eu aqui. respondo. E eu vi que tinha uma outra pergunta por aqui, agora eu perdi aqui, a da Riane, ó. Meu filho Aham. tem 2 anos e sempre desperta e vai à minha procura, pelo menos 2 vezes na noite. Que eu até te falei que tiveram algumas mães que Sim, falaram você disso, falou. Vamos ver do se dá tempo. filho Então, ir assim, lá no quarto. quadro de rotina ajuda, que a gente já falou, né? Quadro de rotina com uma figura dele dormindo no quartinho dele. E sempre se despeça da criança. Às vezes você pode até dormir do lado, falar, filho, mamãe vai ficar aqui. Mas quando você dormir, a mamãe vai pro quarto dela, tá? Quando ele acordar, Exato, pegar na exatamente. mãozinha, levar de volta e falar, filho, eu posso ficar com você aqui, mas quando você dormir, eu vou para o meu quarto. Porque às vezes os pais dormem ali com a criança do lado e ele fica na expectativa que o pai vai estar ali. Aí ele dorme em estado de alerta.
Quando ele acorda, o pai não tá, opa, eu vou lá buscar meu pai, vou lá buscar minha mãe. Então é muito importante conversar abertamente com a criança. Filha, a mamãe vai ficar aqui, mas quando você dormir, eu vou sair, eu vou pro meu quarto. Isso é muito importante. E É. se mesmo falando isso, ele tá indo, todas as vezes que ele for pro teu quarto, se o objetivo teu é voltar ele pro quarto, pega na mãozinha, de preferência pegar na mão é melhor, não que, ai, não vai É. dar colo, mas quando você dá o colo, ele vai grudar em É. você e já vai ser Mari, aquela 19 coisa mais segundos. difícil. Então, acho que é isso, tá? Persistência, pega na mãozinha, leva pro quarto e, Por assim, a mais que questão você esteja com sono para fazer isso, para voltar, faça. vale a pena, Porque vale uma hora essa fase